Boa tarde, pessoal, tudo bom? Nós vamos falar nessa videoaula de 3 produtos notáveis. A gente vai começar com o primeiro, que é o quadrado da soma de 2 termos. Então, a gente tem A mais B, a gente está somando os 2 termos e está fazendo o quadrado dele, levando eles ao quadrado. A gente sabe que o quadrado de uma expressão é ela vezes ela mesma. Então, eu estou pegando o termo A mais B e multiplicando pelo termo A mais B. E nós vamos aplicar para resolver essa multiplicação a propriedade distributiva. Então, o primeiro termo eu vou multiplicar pelo primeiro termo do outro parênteses, A vezes A dá ao quadrado. A eu vou multiplicar por B, então eu vou ter o segundo termo que é A vezes B. Eu vou multiplicar agora o segundo termo do primeiro parênteses pelo primeiro do segundo, então fica B vezes A, e finalmente B vezes B, que nos dá B ao quadrado. É importante a gente observar agora que A vezes B e B vezes A são termos iguais, porque a ordem do produto não altera a resposta, né? Então, AB mais AB dá 2AB, mais o último termo que é B ao quadrado. Dessa forma, o quadrado da soma de 2 termos é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Vamos aplicar isso nessa expressão 5 mais x ao quadrado. Então, a gente vai fazer o primeiro termo ao quadrado, isso aqui vai ficar 5 ao quadrado, 2 vezes o primeiro termo 5 vezes o segundo termo x, mais o segundo termo ao quadrado, que é x ao quadrado. Isso vai ficar, então, 25, que é 5 ao quadrado, mais 2 vezes 5x, que é 10x, mais o último termo ao quadrado, que seria x ao quadrado. A gente pode aplicar também z mais 4 ao quadrado. Então, ficaria o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Desenvolvendo, nós vamos ter que z mais 4 ao quadrado é o quadrado do primeiro. A ordem, de novo, do produto não altera a resposta, então fica 2 vezes 4, 8, 8 vezes z, mais 4 ao quadrado, 16. Bom, o segundo produto notável que nós vamos ver é o quadrado da diferença de 2 termos. Então, nesse momento, a gente vai ter o A menos B, nós temos uma diferença de 2 termos e nós temos o quadrado dessa diferença. A gente vai fazer o mesmo procedimento. Como esse termo está elevado ao quadrado, então eu vou multiplicar ele vezes ele mesmo. Isso aqui fica, então, o quadrado do primeiro termo. Prestem atenção que A positivo vezes menos B, eu faço a regra de sinal da multiplicação. Mais vezes menos dá menos, então nós vamos ter menos AB. Depois eu vou ter que menos B vezes A, isso aqui dá menos BA, ou menos AB, porque a ordem do produto não importa. E importante, né? Menos B vezes menos B, menos vezes menos na multiplicação, isso dá um sinal positivo. E B vezes B dá B ao quadrado. Então, nós vamos ter que o resultado vai ser A ao quadrado, menos AB. Com menos AB, nós vamos ter o termo de menos 2AB, e a gente termina com B ao quadrado. Dessa forma, a diferença, né, elevado ao quadrado, a diferença de 2 termos elevado ao quadrado é o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, no caso A e B, mais o segundo termo elevado ao quadrado, que seria o B ao quadrado. Vamos resolver um exemplo? Se eu tiver 3 menos 2x, eu tenho uma diferença, o primeiro termo é 3, o segundo termo é 2x, e eu estou elevando ao quadrado. Se eu aplicar diretamente a nossa expressão, então vai ficar o quadrado do primeiro termo, 3 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, então vai ficar aqui menos 2 vezes o primeiro termo, que é 3, vezes o segundo termo, que é 2x, mais, é importante perceber que é mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar mais o quê? 2x ao quadrado. Resolvendo, 3 ao quadrado é 9. A gente sabe aqui que 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. Então, isso aqui dá 12x. E aqui nós vamos ter 2x ao quadrado, o 2 é elevado ao quadrado e o x é elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter 4x ao quadrado. Tudo bem? Bom, reforçando, né? Se nós temos o quadrado da soma de 2 termos, é importante perceber que eu tenho o termo 2AB positivo, né? E se eu tenho aqui o quadrado da diferença de 2 termos, nós temos o segundo termo dessa expressão negativo, então ficaria menos 2AB. Agora, a gente vai falar
do último produto notável dessa videoaula, que é o produto da soma pela diferença, né? Então, eu estou fazendo um produto, né? O produto da soma de dois termos vezes a diferença entre esses mesmos dois termos. Então, aqui eu tenho o termo A somado ao termo B, multiplicado pelo mesmo termo A, só que ele está sendo subtraído do termo B. Então, se a gente aplicar a distributiva, isso fica A vezes A ao quadrado. Daí eu tenho A vezes menos B, a gente vai ter o termo menos AB. Depois nós vamos ter mais A ou mais B vezes a gente vai ter mais AB. E mais B vezes menos B, isso aqui nós vamos ter o menos B ao quadrado. Quando a gente resolve isso, nós temos dois termos opostos. Então, menos AB com mais AB se cancelam e a gente vai ter que A mais B vezes A menos B, ou seja, o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Vamos fazer uma aplicação disso, vamos fazer um exemplo disso. Então, aqui eu tenho o primeiro termo x somado ao segundo termo 3, multiplicado pelo mesmo primeiro termo que é x, só que agora ele está sendo subtraído do 3. Então, eu tenho algo do tipo a mais b vezes a menos b. Se a gente aplicar direto o nosso produto notável, isso vai ser igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, ou seja, isso é igual a x ao quadrado menos 9. Espero ter ajudado vocês com essa videoaula. Vamos para a segunda videoaula.